E aí, galera? Beleza? Já pararam para pensar como era a vida na Idade Média? Tipo, além dos castelos, cavaleiros e aqueles banquetes épicos que a gente vê nos filmes? Como será que era o dia a dia da galera naquela época? Porque, né, a história vai muito além de reis e rainhas, guerras e conquistas. A vida real rolava mesmo era no cotidiano, entre camponeses, artesãos, nobres. Essa galera toda carregava costumes e crenças que hoje pra gente podem parecer completamente absurdos. Pois é, meus amigos, se preparem para uma viagem no tempo. No vídeo de hoje vamos mergulhar de cabeça no passado para desvendar 10 tradições medievais que vão te deixar de queixo caído. Juro, algumas delas são tão bizarras, mas tão bizarras, que você vai agradecer por estar vivendo no século 21. Então já sabe, né? Se preparem para ter a mente explodida, porque a Idade Média era muito mais doida do que a gente imagina. Apertem os cintos e vamos nessa! Na Idade Média, a justiça era bem diferente. A justiça divina mandava e a galera levava isso a sério. Usavam métodos peculiares, tipo jogos mortais medievais. Era o julgamento por ordalhas. Andar sobre brasas, enfiar a mão em água fervente ou encarar um duelo. Se saísse ilesa, era porque Deus estava do seu lado. Muitas vezes, os poderosos manipulavam tudo. Quem nunca ficou babando com aqueles banquetes medievais que a gente vê nos filmes, né? Mesas enormes, fartas, transbordando de carnes, frutas exóticas, pães, tortas. Mas segura a emoção, porque nem tudo eram flores na gastronomia medieval. Preparem seus estômagos, porque a gente vai mergulhar de cabeça nos pratos mais exóticos e, vamos dizer, inusitados da época. Se preparem para conhecer o famoso banquete de esquilos. Isso mesmo, meus amigos, esquilos, aqueles bichinhos fofinhos e ágeis que a gente vê nos parques, eram considerados uma iguaria refinada na mesa de alguns nobres. A galera mandava ver nos roedores. E não para por aí. A criatividade culinária da galera ia muito além dos esquilos. Eles também se aventuravam em pratos como língua de flamingo, carne de pavão e até mesmo ouriços recheados. Meus amigos, o negócio era selvagem. Mas, calma, antes de torcerem o nariz, é importante lembrar que a gente está falando de uma época com recursos e conhecimentos bem diferentes dos nossos. A necessidade de se alimentar e a busca por novos sabores levavam a galera a experimentar de tudo um pouco. A moda sempre foi uma forma de expressão, de mostrar personalidade e poder. Na Idade Média não era diferente. O conceito de estilo era bem diferente do nosso. Esqueçam as roupas de grife e os tecidos tecnológicos. A moda era usar o que a natureza oferecia. Peles de animais, ossos, penas, couro, chapéus enfeitados com penas de pavão, bolsas feitas de crânios humanos. A coisa era séria. A Idade Média foi marcada por desafios, e um dos mais assustadores foi a peste negra que devastou a Europa no século XIV. Nesse contexto sombrio, surgiu a dança da morte, ou dança macabra. Em meio ao caos, as pessoas se vestiam como esqueletos e dançavam, celebrando a morte. Era uma forma de lidar com a dor e o medo, enfrentando a morte com música e dança. A Idade Média foi um período de grande fervor religioso, mas também de muita intolerância e perseguição. E se você acha que as coisas eram fáceis para quem não seguia os padrões da época, prepare-se para conhecer um capítulo sombrio da história: a caça às bruxas. Esqueçam as bruxas bonitinhas dos contos de fadas. Na vida real, ser acusada de bruxaria era um pesadelo. Qualquer mulher que não se encaixasse nos padrões da sociedade, como viúvas, curandeiras, parteiras ou simplesmente mulheres independentes, corria o risco de ser acusada de feitiçaria, heresia ou pacto com o diabo. E as consequências eram terríveis. As acusadas eram torturadas, humilhadas publicamente e, na maioria das vezes, condenadas à morte na fogueira. A Inquisição,
um tribunal religioso criado para combater a heresia, tinha métodos cruéis para arrancar confissões, e muitas mulheres inocentes acabaram confessando crimes que não cometeram apenas para acabar com o sofrimento. A caça às bruxas é um exemplo cruel de como o medo, a ignorância e a intolerância podem levar ao fanatismo e à violência. É um lembrete amargo da importância de defendermos a liberdade, a justiça e o respeito à diversidade para que atrocidades como essa jamais se repitam. Preparem-se para um mergulho no mundo da cavalaria medieval, onde a honra era um bem mais precioso que a própria vida. No centro dessa cultura guerreira estavam os duelos de cavaleiros. Esqueçam as lutas coreografadas de Hollywood. Nos duelos reais, dois cavaleiros se enfrentavam em um combate mortal. Imaginem o impacto ensurdecedor das lanças se chocando, o clangor das espadas se encontrando, a poeira e o suor se misturando no ar. Era um espetáculo brutal e emocionante que atraía multidões. A Idade Média foi uma época de rígida hierarquia social, onde cada um tinha seu lugar definido na ordem natural das coisas. Mas e se eu te disser que, por um dia, essa ordem era completamente invertida? Que os camponeses podiam zombar dos nobres, os servos davam ordens aos seus senhores, e o bobo da corte se tornava rei? Preparem-se para conhecer a festa do bobo da corte, um festival anual que transformava o mundo medieval de cabeça para baixo. Imaginem só. Durante um dia inteiro, as regras sociais eram suspensas e a ordem natural das coisas era completamente subvertida. Era um dia de caos controlado, onde a sátira, a ironia e a irreverência reinavam absolutas. No centro dessa folia estava o bobo da corte, figura normalmente marginalizada, que se tornava o rei da festa. Com sua língua afiada e seu humor ácido, ele zombava dos poderosos, criticava os costumes e colocava o dedo na ferida dos problemas sociais sem medo de represálias. A festa do bobo da corte era muito mais do que uma simples festa. Era um momento de catarse social, onde as pessoas podiam extravasar suas frustrações, desafiar a ordem estabelecida e dar boas gargalhadas às custas dos poderosos. Era um escape momentâneo da realidade opressora da Idade Média, um sopro de liberdade e irreverência em um mundo dominado pela rigidez e pela tradição. Preparem-se para uma viagem no tempo até a Idade Média, onde a adrenalina corria solta nos torneios de justas, misturando esporte, guerra e entretenimento. Cavaleiros em armaduras reluzentes, lançando-se em uma corrida alucinante, lanças em punho. As justas eram mais do que uma competição. Eram eventos sociais importantes, reunindo nobres, cavaleiros e o povo. O objetivo era derrubar o oponente do cavalo com um golpe de lança. Exigia anos de treinamento, habilidade e coragem. Os vencedores eram heróis, recebiam prêmios e aumentavam sua honra. Já os perdedores saíam com ossos quebrados ou pior. A morte não era incomum nas justas medievais. As justas refletiam a mentalidade da época, valorizando força e coragem. A gente sabe que tomar banho é essencial para a higiene e a saúde. Mas e na Idade Média, como será que a galera lidava com essa questão? Preparem-se para descobrir que o conceito de banho naquela época era bem diferente do nosso. Esqueçam os chuveiros quentinhos e a privacidade dos banheiros modernos. Na Idade Média, tomar banho não era exatamente uma prática comum, e para muitos, era considerado um evento raro, um luxo reservado para a elite. A galera da plebe se virava como podia, geralmente lavando-se em bacias com água fria ou tomando banho de rio de vez em quando. Existiam os banhos públicos, que também serviam como ponto de encontro social. Quem nunca sofreu por amor, que atire a primeira pedra. E se você acha que os dramas amorosos da atualidade são complicados, prepare-se para conhecer os tribunais do amor da Idade Média. Esqueçam os divórcios litigiosos
as pensões alimentícias e a disputa pela guarda dos filhos. Na Idade Média, os problemas do coração eram resolvidos em tribunais de verdade, presididos por juízes, geralmente mulheres, que analisavam casos de amor não correspondido, traições, conflitos conjugais e todo tipo de drama romântico. Esses tribunais, inspirados na poesia cortesã e no ideal do amor cortês, funcionavam como um fórum para debater as complexidades das relações amorosas, com direito a acusações, defesas, depoimentos de testemunhas e, claro, muita intriga e fofoca. As penas para os crimes do coração variavam de acordo com a gravidade da ofensa. Podiam ser desde humilhações públicas, como ter que usar um colar de galinhas mortas, juro, até a obrigação de pedir perdão publicamente ao amado ou amada. E o pior, a decisão do tribunal era irrevogável. E aí, galera? Depois dessa viagem alucinante pela Idade Média, deu para perceber que a vida naquela época era, no mínimo, intensa, né? A gente viu costumes bizarros, crenças absurdas e práticas que hoje em dia nos causam espanto e até um certo alívio por vivermos em tempos modernos. Mas é importante lembrar que, por mais estranhas que essas tradições nos pareçam hoje, elas faziam parte da cultura e da realidade daquela época. Eram costumes enraizados na sociedade, que refletiam as crenças, os valores e os desafios enfrentados por aquelas pessoas. E aí, qual dessas tradições medievais vocês acham que seria a mais difícil de encarar? Contem pra gente nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu, galera! Até a próxima!